Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 15 em diante. E os que acompanhavam Paulo o levaram a Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Amém. Agora vá, por favor, marca essa passagem se você quiser, e vá lá para 2 Reis, capítulo 5, vamos ler até o verso 27, ao capítulo todo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, o rei, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou a sua veste e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este me envie esta carta, para que eu restaure ao homem de sua lepra? Pelo que deverás, notai, peço-vos, e vede que ele busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara sua veste, mandou dizer ao rei: por que rasgaste suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar da doença e vai restaurar o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a faria? Quanto mais, se ele apenas te disse: lava-te e ficarás purificado. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes um presente do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor em cuja presença ando, que não tomarei. Insistiu com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Disse Naamã: seja assim, contudo, que me dê uma carga da terra de Israel no lombo das mulas, porque nunca mais eu oferecerei holocaustos nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor Deus de Israel. Nisso, perdoe o Senhor Deus a teu servo, quando meu senhor o rei entra na casa de Rimom, seu Deus, para lhe adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também sou obrigado a me encurvar a Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vá em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Então Geazi, o moço de Eliseu que o servia, homem, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã
de dar na sua mão qualquer coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi e alcançou Naamã. Vendo Naamã que corria atrás do carro, saltou do carro a encontrá-lo e disse: vai tudo bem com o homem de Deus? E ele disse: vai tudo bem. Meu senhor mudou de ideia e mandou dizer: eis que agora vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. Disse Naamã: se é servido tomar 2 talentos. E insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e colocou sobre 2 dos seus moços, os quais a levaram adiante dele. Chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos e depositou em casa, e despediu aqueles homens, e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor Eliseu. E disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E ele disse: teu servo não foi a lugar nenhum. Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu espírito, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a te encontrar? Era isso ocasião para tomares prata e para pegares roupas e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos ou servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Triste, hein, irmãos? Marca também esse texto, se você quiser ler depois. E vá agora, por favor, para a primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que afundam os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó pessoa de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também és chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém. Quem vem à escola dominical acompanha um estudo analítico, verso por verso. Nós estamos aí na Carta dos Gálatas há alguns domingos. E é tão interessante porque em muitos momentos eu digo que Paulo, ele foi nascido numa das cidades do Império Romano. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, aprendeu toda a teologia, todas as tradições, se tornou um dos guardiões de uma das formas de interpretar a Torá, lutava por ela, era zeloso das coisas de Deus, mas aprendeu também filosofia grega a partir das escolas romanas. Nós lemos no primeiro texto que quando Paulo chega em Atenas, um centro cultural incrível, uma cidade aberta às novas ideias, à discussão das velhas ideias, eles tinham uma coisa extremamente moderna que era o Areópago. O Areópago era um lugar no meio da praça principal da cidade em que qualquer assunto poderia ser levado sem nenhum tipo de censura. Não havia a ideia da censura no Areópago. Você podia trazer uma ideia política, uma ideia religiosa, uma ideia metafísica, você podia falar do que quisesse, as pessoas ouviam e pensavam. Então a filosofia moderna, ela é uma filosofia que tem os seus pés colocados na Grécia. Paulo cresce estudando a filosofia grega, não 1 ou 2 filósofos, mas ele tinha um conhecimento profundo. Atos 17 diz que quando ele chega em Atenas, ele vai todos os sábados na sinagoga. Você sabe que a sinagoga é a igreja dos judeus. Ali ele estudava e explicava e discutia as escrituras dos judeus. Todos os dias ele estava nas ruas discutindo, mas ele encontra um dia numa praça com filósofos epicureus e estoicos. E ele discute com eles. Tem um vídeo em que o Barack Obama diz que só um idiota fala de coisas que não conhece. E é verdade, Paulo não era nenhum idiota. Paulo não discutiria com filósofos epicureus se ele não conhecesse Epicuro. Ele não discutiria filosofia com epicureus se ele não conhecesse profundamente. Paulo, ele pega a teologia dos judeus, pega o pensamento dos gregos
E ele simplifica, ele adocica, ele coloca de uma forma muito palatável para o gentio entender o pensamento de Deus dado aos israelitas através do pensamento filosófico grego. Então eu coloquei para você aqui o texto de Atos para você entender que Paulo não estava preso apenas às Escrituras. Paulo conhecia filosofia profundamente. Eu, Ademir, dia desse fui visitar um menino que eu vi na barriga da mãe, né? Fiz o casamento dos pais dele, os pais dele foram minhas ovelhas. Um dia desse eu fui tomar um café com eles, e esse menino, o Rafinha, que já é um rapaz aí dos seus 18 anos, disse: eu tenho muita vontade de fazer filosofia. Irmãos, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. É muito raro encontrar alguém hoje que diz: eu quero fazer filosofia. Eu não entendo isso, porque filosofia é a mãe de todas as ciências. Você quer ser um bom advogado? Faça direito. Você quer ser um excelente advogado? Faça direito e filosofia. Você quer ser um bom engenheiro? Faça engenharia. Você quer ser um excelente engenheiro? Faça engenharia e filosofia. Você quer ser qualquer coisa boa? Faça o que você achar que deve. Quer ser excelente? Faça filosofia junto. Filosofia é a mãe de todas as ciências. Por isso é que Paulo era excelente. Paulo não era bom, Paulo era excelente. E ele tinha esse entendimento. A partir do entendimento do epicurismo, Paulo vai nos trazer alguns valores. E aí nós fomos para uma carta de Paulo a Timóteo. E Paulo diz: queridos, para que estejamos felizes, basta que nos estejamos sentindo contentes com o necessário para viver, tendo sustento e tendo o que vestir, estejamos satisfeitos. Os que querem ser ricos caem em grandes laços do diabo e não é raro naufragarem na fé. Vamos entender isso. É difícil você dizer: eu não quero ficar rico, sem colocar uma vírgula. Espera aí, exatamente do que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo do desejo natural de melhorar. Eu ando a pé, quero ter um carro, compro um carro usado, antigo. Quero melhorar, troco o meu carro usado antigo num carro usado seminovo. Melhoro mais um pouquinho, compro um carro zero. Melhoro mais um pouquinho, compro um carro zero de luxo. Eu vivo de aluguel, eu vivo com os meus pais, melhoro um pouquinho, alugo um lugar e vou morar melhor. Melhoro mais, financio uma casa, compro um lote, começo a construir, monto meu próprio negócio, me torno um funcionário público, tenho um bom salário, ou monto um negócio que me dá um retorno e eu vou prosperar. Todo mundo deve desejar isso. Cada um no seu grau, cada um encontrando a sua satisfação. Não é dessa riqueza que Paulo está falando. Paulo está falando daquela coisa louca que não sacia nunca, daquela coisa que não tem limite, daquela coisa que se torna a sua razão de viver, ter por ter. É aquilo que o Salomão, escrevendo lá o seu Eclesiastes, diz: aquele que tem muito não dorme com medo de perder, e quando morre vai deixar para alguém que vai pôr tudo fora. É desse tipo de comportamento e pensamento doentio que Paulo diz a Timóteo que uma pessoa de Deus não deve querer esse tipo de riqueza. Não é melhorar apenas, é viver para acumular. Paulo diz: tendo com que nos sustentar, estejamos satisfeitos. Mas de onde que Paulo tira isso? Porque não tem isso no Velho Testamento. Não tem esse ensinamento doutrinário no Velho Testamento. Paulo vai tirar isso do epicurismo. Paulo vai tirar isso de Epicuro. Epicuro, ele viveu entre 341 e 270, século 3 a.C., basicamente. Mais ou menos 300 anos antes de Jesus foi que Epicuro viveu. Então Paulo, ele vai assumir o seu ministério mais ou menos 50 depois de Jesus. Entre um e outro nós estamos falando de 400 anos. Então ele estudou a filosofia de Epicuro. Epicuro disse que existem 3 necessidades. A primeira necessidade é a necessidade natural. O que é necessidade natural? É o que Paulo está dizendo: estejamos satisfeitos se a gente tiver as nossas necessidades básicas supridas, tendo o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. Ele está falando exatamente do que Epicuro lhe ensinou. O que é necessidade natural? Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso me vestir, eu preciso ter um teto, eu preciso me mover.
eu preciso de um remédio. São aquelas coisas que se relacionam com o meu corpo como suporte de sobrevivência. É disso que o Paulo está dizendo. Tenhamos em mente que nós estamos passando pela terra, não importa se você vai viver 20 anos e morrer com 20 anos, ou se você vai viver 80 anos e morrer com 80 anos. Nós estamos aqui de passagem. Você viver para acumular, eu tenho 50 terrenos, eu tenho 300 carros, eu tenho muito dinheiro no banco, eu preciso de mais casa, eu preciso de mais carro, eu preciso de mais gente, eu tenho que me impor. Paulo está dizendo, isso é bobagem. Epicuro disse, não, a vida não importa se você vive 80 anos ou 10 anos, ela é muito curta para você se ocupar apenas dessas coisas. Aquilo que é natural, você vai buscar naturalmente. Eu preciso comer, é natural que eu deseje a comida. Eu estou com sede, é natural que eu deseje beber alguma coisa. Isso é ótimo. Então Paulo vai dizer ao Timóteo, presta atenção como o Paulo vai escrever. Ele diz assim, olha aqui, tendo o sustento e com que nos cobrirmos, estejamos contentes, mas os que querem mais caem em muitos desejos loucos e nocivos, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ele está dizendo, Epicuro me ensinou que as necessidades naturais devem ser buscadas. Você sabe exatamente do que você precisa? Comecei a atender um moço, e logo nas primeiras sessões a gente percebeu que um dos grandes problemas dele é buscar aquilo que ele não precisa e se torna um peso na vida dele. Ensinamento bíblico, mas que vem de um pensamento inteligente. Você busca de Deus aquilo que você precisa? Ou você começa a pedir a Deus as coisas que você realmente não precisa? Você está triste porque você não tem o que você pediu, mas você não recebeu o que você pediu porque talvez você realmente não precise disso. Deus não está adoecido como você está. Nessa doença maluca que a gente adquire todos os dias, numa sociedade que produz tudo em muita quantidade e que te obriga a ter cada vez mais, você precisa ter o tênis da moda, você precisa ter o carro da moda, não pode ser um nacional, tem que ser um importado, você não pode ter uma casa pequena, tem que ser grande, você tem que mostrar para todo mundo onde você vai, o que você faz. Você não pode ficar com um celular mais que 2 anos, você tem que trocá-lo porque todo mundo trocou. Você começa a sofrer, você começa a se sentir menor do que os outros que por acaso têm aquilo que você não tem, que você deseja. Mas talvez o seu desejo não seja aquilo que a Bíblia está dizendo. Tendo sustento e com que nos cobrirmos, estejamos contentes. Irmãos, pense exatamente no que você precisa para viver, aquilo que se relaciona com o seu corpo como suporte de existência. Esteja contente com isso, esteja satisfeito com isso, não sofra por aquilo que você não precisa. Isso é Paulo nos ensinando, que Paulo aprendeu com as Escrituras interpretadas através de um pensamento filosófico grego. Mas Epicuro dizia que existe ainda outro tipo de necessidade. Ele dizia que existe ainda a necessidade que não é necessária, mas é natural. Então veja, a primeira é aquela que é natural e necessária. É natural porque se relaciona com o meu corpo, não é, Natasha? Então faz parte da natureza. Comer faz parte da natureza. Não é isso, irmão? Beber faz parte da natureza, não é? Precisar de um teto. E é necessário, não dá para dormir ao relento. Não dá para não comer, não dá para beber. Mas existem necessidades naturais que não são necessárias, mas são naturais. Por exemplo, a culinária. Eu preciso comer. Mas eu preciso comer um filé coberto com um presunto e depois com uma mussarela de búfala levada ao forno, que fica ali borbulhando e faz aquela crostazinha. Eu preciso beber, mas precisa ser um vinho, precisa ser um pérgola, precisa ser um Conde de Foucault, precisa ser um francês qualquer? Não, não precisa. Eu preciso beber, mas eu preciso beber Coca-Cola? Eu preciso andar, mas eu preciso andar calçando um Nike de R$ 1.200 o par? Eu preciso correr, mas eu preciso correr usando uma malha que custa R$ 2.000?
eu preciso de um carro para trabalhar, mas eu preciso comprar uma Mercedes-Benz de 2 milhões de reais? Ele vai dizer assim, não viva para isso. Há necessidades que não são naturais. Então Paulo vai dizer para nós, olha, preste atenção, porque você pode estar trazendo para a sua vida uma maldição. Então você tem o seu carro popular. Você comprou, lutou, comprou seu Uno, comprou seu Kwid, comprou seu Gol 1000, comprou, sei lá. Está feliz, seminovo ou novo, foi na agência, comprou carro com cheirinho de novo. Bacana. Aí chega na casa da sogra para macarronada de domingo. Aí aquele cunhado pentelho comprou um Cruze 0 km e chega e estaciona atrás do seu. Você olha para o seu faz assim, bom. Não foi o carro que fez assim, foi o seu olhar para o carro que fez assim. Você chega alegre e diz, comprei minha televisão agora super moderna, 50 polegadas. Vai visitar o cunhado, ele colocou uma parede inteira de televisão, aí você... E você começa a ficar triste, você começa a se medir com os outros, você começa a não estar satisfeito. E aí você faz o quê? Pega aquele Kwid, pega o seu Uno 1000, vai numa agência, dá o seu carro de entrada, e você sabe que a agência vai te pagar pouco no seu carro, e você vai comprar um carro muito mais caro, e você ganha 3 mil reais, e faz uma prestação de 1.890 reais. É claro que você não vai pagar. Você tem que pagar luz, você tem que pagar água, você tem que comprar comida, você tem que viver. A prestação não vai dar, você vai perder o seu carro novo em 3 meses, porque o oficial de justiça vai buscar a BV ou qualquer outra instituição financeira que não recebe a prestação do seu carro, vai mandar buscar o seu carro. Porque você não deu conta daquilo que é natural, mas não é necessário. Paulo, ele está dizendo, a pessoa de Deus, ela anda em equilíbrio. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. O homem de Deus e a mulher de Deus luta dia e noite para estar em equilíbrio. Equilíbrio é não ter para mais e não ter para menos. Sabe o que é que o Epicuro dizia? A felicidade é o equilíbrio entre o medo e o desejo. Eu não vou me dar a um medo exagerado e não vou me dar a desejos exagerados. Eu vou ter medos racionais e eu vou ter desejos racionais. Os antigos, aqueles da roça, né? E eu gosto muito de roça, irmão. Como que a roça é sábia, como que o caboclo lá do mato é sábio, ele aprende com a natureza. Sabe o que os antigos diziam? Põe o chapéu onde o seu braço pode alcançar. Não adianta você colocar o chapéu e na hora que precisar dele, seu braço não chegar lá. Põe o seu chapéu onde você pode pegar. Não olha para o prego que o outro pregou na parede. Olha para o prego que você pregou na parede. Onde é que eu posso chegar? E eu vou melhorar na vida gradativamente. O meu ganho vai ser crescente, mas muito mais do que crescente. Ele vai ser permanente. Para trás, nem para tomar impulso, porque eu vou crescer de uma forma inteligente. É isso que Epicuro ensinou, e é isso que Paulo está nos ensinando através da carta ao Timóteo. E aí ele diz ainda de uma outra necessidade, que são aquelas que não são, na verdade, nem necessárias e nem naturais. Onde é que estão as coisas que nós desejamos e que não necessariamente precisamos? Desejamos, mas não são naturais, não se relacionam com a nossa sobrevivência, por isso não são naturais. Estão nas superstições, estão no dinheiro. Paulo diz aqui, olha, alguns querendo ficar ricos, naufragaram na fé. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, presta atenção no que eu vou contar para vocês. Um certo moço me procurou. Meu pai tem uma casa aqui no bairro Camargos, na rua Soares Nogueira, uma descida. Ali minha mãe deixou uma casa e meu pai tem um galpão. Uma igreja se instalou ali, naquela rua. Me procuraram e disseram, a gente está querendo alugar essa casa. Olhei, mostrei a casa. Depois eu disse, olha esse galpão, talvez ele seja mais interessante para vocês. Aluguem esse galpão. Esse galpão daqui a um tempo vai estar disponível para venda, é para a igreja, vocês vão juntando dinheiro, daqui a pouco vocês vão ter o dinheiro para comprar o imóvel, já estarão instalados, parece que é um bom negócio.
E me perguntaram, quanto você quer de aluguel? Eu falei, olha, não é meu, tenho que conversar com o dono, não tenho ideia de quanto vale isso no mercado, vou precisar saber. Estavam ali o pastor da igreja, um membro da igreja e duas senhoras. Aí um dos rapazes que me procurou disse, você tem nem ideia de quanto que vale isso aqui? Eu falei, não tenho, eu preciso ver com a imobiliária do bairro aqui, quanto vale um galpão desse aqui, no aluguel, mas a gente chega num preço que vocês possam pagar. E aí ele saiu, me deixou conversando com os três e saiu, pegou o celular e foi para a rua. Irmãos, é óbvio, né? É óbvio que você percebe que essa pessoa não quer que você ouça. E ele está lá, ele anda do lado, anda para o outro, aí ele volta e diz, olha, eu acho que isso aqui vale tanto. Conversei com o fulano, ele disse que vale tanto. Eu falei, tá bom. Bom, não chegamos a um acordo naquele momento, fiquei de pensar, de ver. E um dia fui à imobiliária do bairro, não para ver a questão desse galpão, mas para ver uma outra questão, de uma chave que estava lá. E aí o dono da imobiliária me disse, você é o Ademir, tarará, tarará. Rapaz, um dia desse me ligou fulano de tal, eu até não queria falar isso não, mas eu vou te falar uma coisa, toma cuidado com ele, viu? Ele ligou para mim e disse, olha, se o Ademir, dono do galpão tal lá, ou que responde pelo galpão te ligar, fala para ele que o valor é X, um valor bem mais baixo. Ele falou, olha, toma cuidado com aquela pessoa. Irmãos, presta atenção. O cara está tentando alugar um imóvel para a igreja e estava tentando passar a pessoa para trás. Ele liga para o dono dizendo assim, dê um valor mais baixo que o do mercado, que é para a igreja. Paulo está nos ensinando isso, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você cobra para mais, você não ama Deus, você ama o dinheiro. Se você passa alguém para trás para ganhar mais, você está amando mais o dinheiro do que a Deus. Quantas vezes eu tenho encontrado homens de Deus, mulheres de Deus que passam os outros para trás, que colocam o dinheiro em primeiro lugar. Paulo está dizendo, esse dinheiro não é natural e não é necessário. Epicuro ensinou isso 300 anos antes de Cristo. Eu vejo isso na doutrina do Velho Testamento, estou ensinando para vocês. Não amem ao dinheiro. Se estiverem satisfeitos com aquilo que lhes sustenta, com aquilo que lhes veste, Deus estará feliz. Não se preocupem em não crescer, vocês crescerão na medida das suas possibilidades. O que estuda mais, o que tem mais oportunidades na vida, o que sabe usar mais as oportunidades, vai crescer mais do que aquele que estaciona, é natural. E é até bom que seja assim. O que nós não podemos é produzir miséria. Então existem as necessidades naturais, existem as necessidades não naturais, existem aquilo que nós desejamos que não é necessário e nem natural. Bom, isso é Paulo lá para Timóteo, mas nós também lemos uma história para ilustrar isso, que é todo o capítulo 5 de 2 Reis. Qual que é a história de 2 Reis? 2 Reis nós temos ali um homem chamado Naamã, comandante em chefe das forças armadas da Síria. Acima dele só o rei. Ele controlava as forças das águas, a infantaria, os arqueiros, ele controlava os generais, os coronéis, os capitães, os tenentes, os sargentos, os soldados. Era um homem que Deus havia dado tanto poder, e esse poder ele usou com tanta eficiência que a Síria cresceu. A Bíblia chega a dizer que ele foi responsável pelo crescimento, pela expansão das fronteiras da Síria. A Síria se impôs a todos os estados vizinhos, todos tributavam a Síria, inclusive Israel. Havia um problema. Naamã, que era esse general, ele era leproso. Quando ele voltava para casa, ele voltava com aquela farda bonita. Os militares têm fardas bonitas, né? Todas as fardas são muito bonitas. E ele chegava glorioso, mas quando ele ia para o seu quarto, e ele começava a tirar a sua farda, ele começava a gemir. A lepra doía. Ele era glorioso, mas era leproso. Mas ele era um homem bom, não era um homem ruim. A sua serva, uma menina que veio de Israel, numa dessas campanhas militares, veio como prisioneira de guerra, foi servir a esposa dele, ouvia o gemido dele e um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor Naamã estivesse na minha terra, lá tem um homem de Deus que o curaria. A mulher conta ao marido, o marido conta ao rei, o rei diz, então tá fácil a gente resolver, faz uma carta para o rei de Israel e diz, quando chegar na tua mão essa carta, cura meu servo Naamã da lepra.
Naamã pega toda uma riqueza e leva, chega para o rei de Israel, entrega e diz: está aqui, me cura. Irmãos, o rei de Israel ficou desesperado. Falou: eu sou Deus? Eu tenho poder de matar ou de fazer ficar vivo? Eu tenho como curar alguém? O rei da Síria está procurando uma desculpa para me matar, ele está querendo me tirar daqui. O que ele está caçando? Não tem homem que cura lepra. Se levanta do seu trono e rasga a sua roupa e começa a chorar. Alguém conta a Eliseu, você é xará dele, e Eliseu manda dizer para o rei de Israel: por que você está desesperado? Você não sabe que tem profeta em Israel? Irmãos, que coisa interessante, hein? Hoje na escola dominical nós estudamos que o possível é dos homens, mas o impossível é de Deus. Quando tem uma pessoa com visão, quando tem uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não anda olhando só para o possível, ela anda olhando para o impossível. Era impossível que a segunda menina do Dudu fosse normal, ela ia nascer doente. Se nascesse, está curada, nasceu boa, perfeita, e é a mais espoleta das duas, em nome de Jesus. Quando ela grita, quando ela briga: pastor, irmãos, eu fico numa alegria enorme, porque é um milagre de todo tamanho. Você não sabe o quanto nós oramos para essa menina fazer bagunça na igreja. O que eu não queria é que ela fosse uma menina quietinha, doentinha, em cima de uma cadeira de roda. Não queria isso. Eu queria isso que ela é, uma menina que corre, que brinca, cheia de saúde, vai ser assim até morrer em nome de Jesus. Tomara que eu 90 anos de idade. Porque é milagre. Quando a gente viu a Estela aqui, que não podia ter filho, engravidar e gerar e ter um filho. Quando nós vimos tantos milagres, quando o Orlando, que não podia ter filho, teve filho, quando nós vimos curas, quando nós vimos gente que veio da miséria se tornar próspera, quando nós vimos pessoas que tinham portas fechadas passarem pelas portas que se abriram para elas, nós dizemos: é um Deus de impossíveis. Isso é ter profeta na terra. O homem Eliseu manda dizer para o rei de Israel: tem profeta nessa terra, manda-o a mim. Então, de repente, estaciona uma comitiva, cavalos, carruagens, eu imagino soldados carregando espada, escudo, carregando lanças, corneteiros, tarará, 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 e de repente desce Naamã cheio de glória, com a sua farda e a sua lepra, e manda alguém bater na porta de Eliseu. O grande general Naamã, senhor dessa região, tarará, tarará. O homem de Deus estava ocupado. Eu fico imaginando o que o homem de Deus estava fazendo: cozinhando feijão, orando, preocupado, regando as plantinhas, ele mexendo na mudinha de hortelã. Falou: hein, quem que está aí? Naamã, o Ciro, o general. O que ele quer? Ele veio para só curar ele de lepra. É só isso? Então tá, manda ele entrar no rio que está ali embaixo, manda entrar 7 vezes e continua mexendo. Alguém chega e diz para o general: ele não vem te receber, não tem nem café para você. Eu estava tentando ler agora uns poemas antes de vir para cá. Eu estava tentando achar um poema do Drummond sobre café, que eu lia muitos anos atrás. Eu acho que é do Drummond, não lembro direitinho de quem era. Aí eu li alguns, depois achei um outro texto maravilhoso, né? Café é um negócio tão bom, né? Café a gente serve para uma visita chique, para uma visita simples, para quem é de casa. A gente toma um café fresquinho, cheiroso, mas tem quem, como eu, bebe qualquer café, café frio, café de ontem, café amargo, café doce, não interessa. Café é só uma desculpa para a gente sentar e bater um papo. Café nem precisa ser café, pode ser cevada, pode ser chá, pode ser leite, pode ser cappuccino, pode ser até um copo d'água, pode não ser nada, pode ser só uma razão para a gente sentar e conversar, para a gente sentar e orar, para a gente sentar e chorar. Café é o nome que a gente dá para uma saída. Vamos sair, tomar um café, a gente sai, conversa, volta e não toma um café. Talvez Naamã estivesse apenas tomando o seu café, passando o seu café, mas ele não queria ir lá fora. E ele mandou dizer para Naamã: entra no rio 7 vezes. Aquele homem fica possesso, fica com muita raiva e diz: vamos embora dessa terra, eles vão ver. E ele sai com muita raiva, porque afinal ele era um general. Irmãos, aqui tem uma coisa interessante. A Bíblia diz que os servos de Naamã chegaram para ele. Sabe qual é a diferença entre um líder e um chefe? Um chefe é uma besta. Todo chefe é uma besta. Um líder, ele ocupa uma função de chefia, mas ele inspira. Ele é amável, é alguém que se pode amar. Quando você tem um líder, é fácil chegar a ele, é fácil conversar com ele. Ele te ouve, se ele estiver errado, ele volta atrás. E se você tiver uma ideia boa, ele aproveita a sua ideia. Ele não tem medo de perder o lugar dele para você, ele quer ver você crescer. Um líder, ele nos inspira. Naamã era um líder. Os servos dele chegam para ele e dizem, chamam a atenção dele.
Se o homem de Deus te mandasse fazer um negócio muito maior, o senhor não faria? Se ele mandasse o senhor ficar 24 horas na ponta do pé, com a mão levantada, igual o Daniel San lá no Karate Kid, o senhor não ficaria para ser livre dessa lepra? Ficaria. Ele te mandou fazer a coisa mais simples do mundo, é entrar no rio, que o rio está ali, ó. O senhor nem precisa viajar para chegar no rio, o senhor já viajou ao rio ali. O senhor manda dizer para ele que Abana e Farfara são rios melhores? Não tem sentido. Irmãos, esse líder, ele volta-se porque ele saiu de si pela raiva, pelo orgulho, pela dor, pela decepção de voltar para sua terra com a doença. Ele volta à razão, ele diz, é verdade. E ele entra 1, 2, 3, 4, 5, 6, e na 7ª vez a lepra havia se transformado em saúde. Essa é só a história, que não é a minha mensagem. Aí ele vai até o homem de Deus e disse, eu trouxe presentes para o Senhor. Por que Eliseu não aceitou nada? Porque a riqueza da Síria era uma riqueza que vinha de corrupção, de violência, de morte. Era uma riqueza que estava cheia de sangue. A riqueza da Síria era fruto de uma expansão militar. O que enriqueceu a Síria foi o empobrecimento de outros pobres, estava amaldiçoado na raiz. Toda vez que você rouba de alguém, que você combina pagar alguma coisa e você paga menos, ou que você cobra mais, o que você cobra para além do que você merece, do que você fez por merecer, é amaldiçoado. O dinheiro roubado traz dor, traz maldição, por isso que o Paulo disse lá ao Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro é bênção. Mas amar ao dinheiro e viver para o dinheiro é maldição. Então aquele homem diz, não, eu não quero isso não. Eu sei por que você está com lepra. Você está com lepra? Ele não disse, isso aí eu que estou dizendo, que o Eliseu pensou. Você sabe por que você está com lepra? Porque muitas mães perderam seus filhos por sua causa. Você é um homem bom, mas a sua função te obrigou a matar maridos de esposas que estão chorando até hoje. Tirar filhos de mulheres que nunca mais verão seus filhos. A mão de Deus está sobre isso. Hoje você está tendo um encontro com um Deus de Israel, um Deus de justiça, e aí ele diz, olha, eu nunca mais vou adorar outro Deus, porque agora eu conheço o Deus de Israel. Eu vou levar 2 sacos de terra de Israel para eu me ajoelhar sobre essa terra e orar a esse Deus para eu nunca me esquecer dele. Meu irmão, você tem esquecido do seu Deus? Você tem esquecido do Deus que te curou? Você tem esquecido do Deus que te deu casa, do Deus que te deu filho? Você já recebeu um milagre, você virou as costas para Deus? Pois Naamã, Ciro disse, eu nunca mais vou esquecer de Deus. Mas aí ele abre uma janela e diz, mas tem um problema. Quando o rei meu senhor entra no templo de Rimon, ele entra apoiado na minha mão, ele é mais velho, ele apoia em mim, só eu tenho acesso a ele, abaixo dele sou eu entro com ele no templo, quando ele ajoelha eu sou obrigado a ajoelhar. Como é que eu agora que conheço o Deus verdadeiro, vou me ajoelhar diante de uma entidade lá da Síria? Sabe qual foi a resposta de Eliseu? Preocupa com isso não, entra, ajoelha, Deus está vendo o seu coração, shalom, vai em paz, faz o que você tem que fazer, mas no seu coração adore a Deus. Irmãos, como é bom ser um homem de Deus que não põe peso no ombro dos outros. Eliseu não precisava dizer, você não pode fazer isso, bate de frente. Não precisa disso. Por isso, irmão, o que eu estou te falando, que se o seu emprego é tocar na noite, toque para a honra e glória de Jesus. O irmão tinha uma questão, ele toca na noite, ele veio, pastor, eu sou homem de Deus, como que eu vou continuar tocando na noite? Você vai continuar tocando para a honra e glória de Jesus, enquanto for esse o seu serviço. Não beba, não prostitua, não use droga, esteja ali, mas dê o seu melhor. E quando tocar Chico Buarque, toque para Deus. E quando tocar Vinícius, toque para Deus. E quando tocar Tom Jobim, toque para Deus. Faça da música popular que você tocar um hino de glória a Deus. É isso que ele está dizendo. Quando você, Naamã, entrar no templo de Rimon e for obrigado a ajoelhar, ajoelhe. Não vai brigar com o rei, esse é o sustento, é o que você faz na vida. Eu vou te falar uma coisa, um homem de Deus não deve andar armado. Que é isso, pastor? Um homem de Deus não deve andar armado. Quem tem que andar armado é polícia. Quem tem que andar armado é autoridade. Você quer ter um fuzil? Você quer que o seu vizinho tenha um fuzil? Você quer que o cara que está dirigindo um carro na frente tenha um fuzil? Irmão, eu vou fazer uma pergunta. Quem já discutiu no trânsito? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Levanta a mão, quem já discutiu no trânsito? Você quer fuzil no carro do cara que você discutiu com ele?
Você quer que o cara que você discutiu com ele tenha um fuzil no carro dele, que ele tenha uma arma, que ele desça e atire em você? Quantos aqui já falaram, eu tinha vontade de matar esse cara? No passado eu já disse isso muitas vezes. Quem já disse isso? Você queria ter um revólver nessa hora? Eu não queria. Eu não quero que o cidadão comum tenha acesso a 6 armas. Porque 6 armas na mão de um cidadão comum são no mínimo 5 armas na mão da bandidagem. Nós não precisamos disso. Um homem de Deus não precisa ter arma. Mas um homem de Deus na função de polícia deve usar arma. Um homem não deve atirar em outro, mas um homem de Deus na função de polícia, se precisar, deve atirar no outro. É isso que ele está explicando. Se você é policial, carrega sua arma para a glória de Deus. Se você é autoridade, use a sua autoridade para a glória de Deus. Se você é músico, faça a sua música para a glória de Deus. E se você é Naamã e é obrigado a entrar no templo de Rimon, entre para a glória de Deus. No seu coração glorifica o Deus de Israel, mas cumpre o que é a tua função. Só isso. Naamã fica feliz e volta para a casa dele. O homem de Deus não aceita os presentes, ele vai embora, leva para trás. E aqui é que entra a nossa mensagem. A necessidade natural. O dinheiro de Naamã e as roupas de luxo eram necessidades naturais? Não. Eram necessidades não naturais? Não. Eram necessidades? Eram naturais? Não, eram só desejo. Aí Geazi, que não precisava daquelas roupas, que não precisava daquele dinheiro, desejou o que não precisava. E aí Paulo disse, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele amou aquele dinheiro, saiu correndo, foi atrás de Naamã e aí inventou uma mentira. Olha, vieram 2 dos filhos dos profetas das montanhas de Efraim, e meu senhor mudou de ideia e mandou dizer, manda 2 roupas e manda 2 ciclos de prata. O Naamã ficou feliz e disse, que bom que ele mudou de ideia, pesou a prata, chamou 2 servos, diz, ajuda esse menino a levar, pega aqui 2 baús, leva, e Geazi voltou com o que ele não precisava, apenas desejava. Guardou, amoitou, entrou em casa com aquela cara de quem não fez nada de errado. Aí o homem de Deus faz uma pergunta para ele. Onde você estava? De onde você está vindo? De lugar nenhum, eu estava aqui, o senhor não me viu não? Estava aqui, o senhor passou por mim ainda há pouco. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus, não dá para mentir para um homem de Deus, não dá para mentir para uma mulher de Deus. Quantas vezes as pessoas me falam uma coisa, eu olho para elas e eu sei que é exatamente o contrário. Quantas vezes? Aí o homem de Deus vira para ele e diz, isso era a hora de você correr atrás do Ciro? Isso era a hora de você buscar o que você não precisa? Isso era a hora de dar lugar a um desejo de coisas que não são naturais? Tá certo, você buscou a prata, você buscou as vestes, mas sabe o que veio junto? A lepra dele vai se apegar a você e a sua descendência para sempre. Porque aquele dinheiro estava amaldiçoado, eu não peguei aquele dinheiro porque ele era amaldiçoado. E você amou tanto dinheiro que junto com o dinheiro veio a maldição que estava no Naamã. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Geazi ficou leproso. Meu irmão, minha irmã, olha aqui em nome de Jesus, eu vou encerrar. A mensagem dessa noite, ela vem de um ensinamento de Epicuro, que Paulo entendeu do Velho Testamento e nos ensina através da carta de Timóteo. Tendo o nosso sustento, irmão, tendo que nos vestir, estejamos satisfeitos. Quando você olhar para alguém que tem um carro melhor do que o seu, glorifique a Deus. Quando você tiver um carro melhor do que alguém, glorifique a Deus, mas não despreze o do outro. Quando você estiver comendo uma comida muito gostosa, que você gosta de tirar foto e colocar no Instagram para ter um monte de like, né? Tem gente que adora fotografar comida, né? Tudo que é prato. E é legal, a gente olha, que bom que você está comendo isso. Que bom, mas o dia que você tiver só aquele arroz com feijão, um angu e uma serralhazinha, fica feliz também, glorifica a Deus. Tudo a seu tempo é muito bom. E a gente acaba tendo saudade das coisas mais simples da vida. Pode ter certeza disso. Não é, irmã Marilene? A gente não tem saudade das coisas mais simples da vida, irmã? Tem ou não tem? Amém. Fique de pé em nome de Jesus.